Olá, tudo bom? Afinal de contas, para que serve um artigo científico? Essa é uma das grandes perguntas que todo mundo faz quando é requisitado a construir um artigo científico. Então, hoje eu quero não só refletir com você sobre isso, mas também eu quero fazer algumas demonstrações para você compreender um pouco melhor a importância de um artigo científico ou a importância de um material acadêmico. Bom, o artigo científico, ele é resultado de qualquer pesquisa, de qualquer área. A gente costuma dizer no mundo acadêmico que o artigo científico é a grande razão da existência do conhecimento, porque é através do artigo científico que você vai conseguir compreender a realidade do estudo, compreender a realidade do mundo, fazer discussões, reflexões, descobertas, colocar sua tese, colocar novos caminhos e trazer resultados. É claro que cada área possui uma forma de colocar esse material científico, cada área possui uma forma de metodologia peculiar à própria área e cada artigo científico vai ter um final. Por isso que a gente tem falado bastante sobre problema. Quando você pensa em fazer um trabalho científico ou um artigo científico, é necessário que você pense qual é o problema que você está buscando resolver. Isso é muito importante, porque para que seu artigo tenha uma razão de ser, é necessário que ele busque resolver ou refletir alguns problemas, tanto da sociedade, quanto de área específica, quanto do mundo acadêmico, tanto comportamental. Existem várias razões para esse conhecimento em formato de artigo científico. Agora, por que artigo científico? Há alguns anos atrás, pouco tempo, tá? 50, 60, 70 anos atrás, a gente não tinha uma padronização nessa questão do conhecimento. Tanto é que se você estudar, por exemplo, Kant ou até mesmo Freud, o próprio Jung, trocando cartas entre si, se construía esse conhecimento de uma forma menos sistematizada. Ou seja, as pessoas que vinham depois, os pesquisadores, tinham dificuldade para entender aquela linha de raciocínio. Da onde que Jung tratou o simbolismo? Qual foi a base? É claro que hoje a gente já tem muita resposta sobre isso. Mas, por exemplo, no mundo da ciência, quais foram aqueles pensamentos de Albert Einstein, por exemplo, e de muitos outros cientistas? Desta forma, conhecer, então, a questão metodológica, sistematizar esse conhecimento em formato de artigo científico, fez com que toda a comunidade acadêmica internacional tivesse uma linha de estrutura de que seguir. Ou seja, eu, cientista aqui no Brasil, consigo entender a estrutura de um artigo científico e as informações que eu preciso na Alemanha, nos Estados Unidos, na Bélgica, no Canadá, porque mundialmente a estrutura dos materiais científicos foi sistematizada. Então, veja, o artigo científico é a colocação desse conhecimento, é a transposição desse conhecimento de uma forma sistematizada. Para que ele serve? Como nós já falamos, para reflexão, para discussão, para continuidade de ciência, para reflexão social, de comportamento, política. A gente vai falar agora sobre 4 modelos de materiais científicos diferentes um do outro. Vem comigo. Bom, esse primeiro material que nós trouxemos aqui, na área de direito, e a autora está falando o seguinte: a importância da advocacia feminista no combate da violência doméstica. É claro que nós sabemos que existe ainda uma grande quantidade de violência doméstica contra as mulheres. Isso não é segredo para ninguém. E o que essa autora da área de direito está querendo falar? Olha, gente, para atender essas mulheres, para saber o que essas mulheres passam, para saber o que essas dores passam, é indicado que a advogada seja feminina, que consiga entender, além do direito legal, o que uma mulher passa. Então, o que ela está fazendo com esse material científico? Ela está trazendo reflexão sobre essa temática e propondo uma mudança de conduta social e profissional. Ou seja,
Na hora que o chegar uma mulher é a proposta do material que tenha sofrido algum problema de violência doméstica, o responsável ou a responsável já indique preferencialmente uma advogada feminina, ou seja, uma mulher também para atender e trabalhar com essa mulher. Então, veja, nesse caso aqui, o material científico que foi relacionado trouxe a questão legal, trouxe o problema social enfrentado pelas mulheres, mas fez essa proposta final. Olha, é indicado a mulher para atender a mulher porque ela compreende mais as dores, ela compreende mais as fraquezas. A pessoa pode concordar ou pode não concordar. Você pode sim adotar uma linha contra esse material, mas o que você vai ter que fazer? Não é trabalhar com achismo e nem polaridade. Você vai ter que pesquisar por que não. Pode vir outro artigo científico que pesquise, não é correto porque pode haver uma tendência, por exemplo. Só que essa pesquisa de contraposição, ela tem que vir através de outro material científico que vai investigar do porquê não, caso você tenha alguma argumentação. Então, se aceito esse material, passa então a fazer parte de uma conscientização e conduta, e se contra, passa então a ser motivo desse material aqui impulsionar outras correntes de pensamento. Todo cientista deve ter em mente que nenhum conhecimento está acabado. Por isso que nós trabalhamos bastante no mestrado e doutorado em matérias de ética, de conduta, para que a gente tenha esse reconhecimento de que conhecimento não é finalizado e a ciência sempre pode ser melhorada. Vamos para um outro material. Um breve estudo do perfil psicanalítico do bullying ou agressor. Então, para que é esse material? Ele está trabalhando dentro da corrente da psicanálise, falando sobre fatores de agressão, perfil do bullying, o que a psicanálise humanista faz isso. Então, ele é um estudo não só reflexivo, mas também é capaz de servir como direcionamento para o profissional clínico. Porque quando ele se depara com situações de pacientes de bullying, ele já começa, através desse material, a entender o perfil desse agressor. Se ele está com um paciente que comete isso ou do que é agredido por esse caso. Então, nesse caso aqui, o artigo ele tem uma conduta, tá? Ele estudou esse perfil desse agressor, do bullying, e aí ele trouxe não só reflexão acadêmica, não só reflexão científica, mas ele trouxe também a reflexão para a linha profissional. Então, nesse caso, esse artigo científico não é no caso daquele do direito, que é uma conduta social geral, que vai servir, até porque a área é outra, mas ele vai servir como instrução. Então, para os profissionais da área, ou educador, ou clínico, ou psicólogo, neurocientista, quem trabalha com essa área, tem interesse de entender isso porque tem interesse de compreender melhor esse perfil do agressor, o perfil do bullying. Agora vamos para um material totalmente diferente, no sentido de quê? De base de conhecimento. Então vamos lá. Esse material aqui, a autora colocou o seguinte: bases da cultura hindu, as escolas filosóficas e sua contribuição para a espiritualidade mundial. Nesse caso aqui, ela não está só discutindo sobre a cultura hindu, ela está colocando a questão de conhecimento e até mesmo fazendo uma analogia com outras religiões, com outras influências, de como essa cultura pode servir. Então, para que serve um material desse, por exemplo? Ele serve de informação, ele serve de conhecimento para quem gosta de religião, ele serve de conhecimento para quem gosta de conhecer outras culturas, serve de conhecimento para pessoal que trabalha com marketing, para entender cultura local, para pessoal que trabalha com psicologia, com psicanálise, pessoal que trabalha com educação, porque ele vai dar uma dimensão de cultura, ele vai dar uma dimensão de religiosidade, e aí você consegue avançar por diversas áreas do conhecimento. E por último, e é o que quando a gente pensa em material científico, a gente geralmente pensa em material desse jeito, que foi um material que o título é esse: Manual para a Determinação de Morte Encefálica, atualização 2017. Ótimo. Esse material aqui, geralmente quando você fala assim, artigo científico, todo mundo pensa que é esse tipo de material. Não que não seja, mas o que eu trouxe para vocês são
as possibilidades dos materiais científicos. Esse material aqui, ele realmente serve como manual para aqueles profissionais que são, até mesmo para as famílias compreenderem um pouco melhor, mas aqueles profissionais responsáveis por determinar a morte encefálica. Em que momento você diz que a vida encerrou? Então, ele vai trazer um manual todo embasado conforme as leis, conforme a ciência, do que o profissional tem que considerar. E é bem interessante porque nesse material aqui, ele não só traz todos os protocolos, os mecanismos de protocolos, mas ele faz aquele checklist que o profissional tem que considerar e até a família tem que considerar quando você tem que diagnosticar uma morte encefálica. Então, como eu falei, esse aqui é o mais fácil para a gente entender a funcionalidade para que serve um artigo científico. Nesse caso, serviria tanto para o profissional quanto para o acadêmico que está estudando e até mesmo para as famílias que desejam entender um pouco mais sobre isso quando passam, infelizmente, por esse tipo de situação. Pessoal, eu espero ter falado com você de uma forma bem simples, para a gente entender e desmistificar a questão do artigo científico, do material científico, para você entender por que ele é importante, por que ele é relevante e por que você tem que produzir o seu da melhor maneira possível, tá certo? Um grande abraço, não esqueça de deixar seu like, assinar o canal e fazer perguntas aqui embaixo. É através dessas perguntas que nós produzimos esses vídeos. Até mais!